Hoje nós vamos estudar os conceitos iniciais de eletrólise e sobre eletrólise ígnea. A gente viu que nas pilhas nós temos uma reação espontânea e podemos usar essa reação para gerar energia elétrica. Na eletrólise, ao contrário, a gente usa energia elétrica para provocar uma reação não espontânea. Essas reações são de grande importância, né? Nós temos aí a produção do alumínio, é feito por eletrólise, o cobre eletrolítico de alta condutividade para fiação é feita, né? A obtenção do cobre por eletrólise, soda cáustica é obtida através da eletrólise, algumas operações metalúrgicas, né? Que tem esses nomes, galvanização, cromação, niquelação, são feitas também através da eletrólise. Por uma questão de conveniência, a gente divide a eletrólise em duas. A eletrólise ígnea, que a gente vai estudar hoje, quando a reação química é provocada pela passagem de energia elétrica através de um composto iônico fundido. E temos a eletrólise aquosa, que é quando a reação química é provocada pela passagem dessa energia elétrica através de uma solução aquosa, né, de um eletrólito. Na eletrólise ígnea do NaCl, por exemplo, né, consiste na passagem de uma corrente elétrica através do NaCl fundido, com dois eletrodos de grafita, que são eletrodos inertes, conectados a um gerador. O esquema, né, de uma eletrólise está mostrado aí. Ó. O polo negativo do eletrodo, né, atrai os íons sódio. Então, você tem a bateria, um gerador, né? Na parte negativa desse gerador, do lado direito, aí, em vermelho, nós temos um fluxo de elétrons. Então, nesse local, nós temos, né, o eletrodo, aonde, né, o eletrodo negativo, que irá atrair, né, os cátions, né? Lembrando que cargas opostas se atraem, então o sódio é atraído para o eletrodo negativo, onde irá ocorrer, então, a redução. A redução do sódio é sódio mais líquido, aqui no caso, fundido, mais um elétron, gerando o sódio metálico. A redução, a gente sempre viu que ela acontece no cátodo, na pilha. E aqui, né, na eletrólise, vai continuar do mesmo jeito. O local onde ocorre a redução é o cátodo. Só que agora é uma reação não espontânea, a gente tem o inverso, né, das reações que a gente tinha em pilha. Então, nesse caso, o cátodo é o polo negativo, na pilha era o contrário. Então, observação, ao contrário da pilha, na eletrólise, o eletrodo negativo é o cátodo, na pilha era o contrário. Tá? Então, nós temos, tá, que redução continua sendo cátodo, do mesmo jeito, tanto na pilha quanto na eletrólise, só que, né, na eletrólise, o cátodo é o polo negativo e na pilha é o contrário. O polo positivo, né, atrai os íons de carga oposta, né? Cargas opostas se atraem, que são os íons negativos, que é o cloreto aí no caso. E aí vai ocorrer uma oxidação. A oxidação, então, do cloreto fica expressa desse jeito. Cl1- dando Cl2, mais 2 elétrons. Aqui, né, poderia ser 1 de Cl dando meio de Cl2 mais um elétron. Estequiometria aí vai depender da equação global. Na oxidação, então, né, nós temos o anodo. Né, e ao contrário da pilha, agora é o polo positivo. Mas tanto na pilha quanto na eletrólise, o anodo é o eletrodo onde ocorre a oxidação. Né? E ao contrário da pilha, né? Na eletrólise, o eletrodo positivo é o anodo. Vamos pensar aí na eletrólise ígnea do NaCl. Né? Então, nós temos redução, cátodo, está aí expressa a semi-reação, né, do sódio. Lembrando que na redução sempre o elétron ele é reagente. E oxidação acontece no ânodo. Né? Então, aí nós temos 2 Cl-, gerando Cl2 e 2 elétrons. Se eu quiser a equação global, então, do mesmo jeito que a gente fazia na pilha,
a gente vai fazer a estequiometria, né, ajustar os números de elétrons. Né? O número de elétrons, tanto na redução quanto na oxidação, tem que ser igual, porque na hora que eu somo as duas equações, as semi-reações, eu teria a equação global e eu corto os 2 elétrons do reagente com os 2 elétrons do produto. E aí eu tenho a equação global dessa eletrólise ígnea. E lembrando, na eletrólise, o ΔE é negativo, é uma reação não espontânea. Na pilha, o ΔE é sempre positivo, porque é uma reação espontânea. Então, a eletrólise é ao contrário. Então, ó, na eletrólise ígnea, os cátions, né, porque a gente vai ter um sal com ânions e cátions, você esquenta e funde. Então, nós liberamos os cátions e os ânions para que a corrente possa passar. Então, os cátions sempre irão sofrer a redução. Então, de maneira genérica, a gente pode colocar assim, ó, que o cátion, né, que normalmente é um metal, né, com uma carga, que pode ser mais 1, mais 2 ou mais 3, é o comum, né, para os metais, você devolve os elétrons para esse cátion e obtém ele na forma metálica. Então, se for, né, um exemplo aí para cada uma das cargas, ó. Se for um cátion mais 1, por exemplo, lítio, você devolve um elétron para ele, né, a eletrólise tem essa proposta, e obtém o lítio metálico. Se for um cátion mais 2, como é o caso do cálcio, você, né, na redução, devolve esses 2 elétrons e obtém o cálcio metálico. Ou alumínio, que talvez seja, né, a substância mais produzida através da eletrólise. Né? Você devolve os 3 elétrons e obtém o alumínio metálico. Os ânions sempre irão sofrer a oxidação. Se os cátions sofrem a redução, os ânions sempre a oxidação. Os halogênios, que são bastante usados, né, nesses sais para fazer a eletrólise, sempre irão formar uma molécula diatômica. Então, de maneira genérica, a gente pode colocar X1-. Né? Todos os halogênios possuem essa carga -1. Então, se for o flúor, né, vai obter o F2, sempre uma molécula diatômica. F2 mais os 2 elétrons. Lembrando, então, que na oxidação os elétrons sempre são produto. Então, essas são as semi-reações que a gente tem dos 4 halogênios principais aí, que são usados nos sais. Também temos outros ânions, né, que podem sofrer esse processo de oxidação. É o caso do oxigênio, geraria o gás oxigênio, para cada 2 de O-, dariam os 4 elétrons do outro lado. Percebam que as cargas dos 2 lados têm que ser igual. Essa é uma dica que a gente tem para saber quais ou quantos elétrons a gente tem. Então, do lado esquerdo, 4 negativo. Do lado direito, 4 elétrons, 4 negativo. A mesma coisa, a equação de baixo. 4 de OH-, 4 hidroxilas, gerando 1 de oxigênio, 2 águas, e como são 4 cargas negativas do lado esquerdo, então 4 do lado direito, 4 elétrons. Vamos ver um exemplo, né, de uma eletrólise ígnea agora. Vamos supor a eletrólise ígnea do brometo de potássio, que é o KBr. Né? As questões são, né, A. Quais as semi-reações de oxidação e redução dessa eletrólise? Qual a equação global? Quais os produtos, né, que a gente vai ter? Qual o cátodo e qual o anodo, né, desta eletrólise? Letra A. Né? Então, se eu quero saber quais as semi-reações, veja, o KBr sólido, né, esse delta, né, sobre as setas, não só aqui, mas em qualquer situação de química que a gente representa, né, uma transformação, esse delta aí representa um aquecimento. Então, se a gente quer fundir, né, derreter um composto iônico, a gente tem que fazer o aquecimento dele. E, normalmente o ponto, né, de fusão dos sais são bastante altos. Né? Então, aí esse delta significando o aquecimento. Então, ao aquecer, você funde o KBr e obtém, né, o K1+, líquido, mais o Br-, né, líquido também. O que vai acontecer? O cátion, como a gente acabou de ver, o cátion sempre sofre a redução. Então, é o K1+,
mais um elétron, né? Para cada carga positiva eu preciso de um elétron, dando o potássio sólido, potássio metálico. E a oxidação é do ânion, no caso é o brometo. Lembrando aí os halogênios sempre formando uma molécula diatômica, formando o Br2. Se é a oxidação, os elétrons são produtos. A letra B, ele pergunta, qual a equação global, né, desta eletrólise? Lembrando que aqui, do mesmo jeito que na pilha, a gente faz o somatório das equações igualando o número de elétrons. Como aqui já é 1 e 1, não é preciso fazer o acerto. Já está, né, para um elétron para 1, eu corto, faço o somatório das duas equações e obtenho a equação global dessa eletrólise. O C ele pergunta quais são os produtos desta eletrólise. Então, produto sempre é o que vem na equação global depois da seta. Então, o potássio sólido, né, depois de resfriado a quente, né, você tem ele metálico, mas ainda líquido, mas depois de resfriado, ele está no estado sólido. Né? O único metal líquido em condições ambientes é o mercúrio, os outros todos no estado sólido. E mais o bromo. Né? Então, esses são os produtos desta eletrólise. E na letra D, ele pergunta quem é o catodo e quem é o anodo. Lembrando que o catodo é sempre onde ocorre a redução e o anodo onde ocorre a oxidação. Então, o catodo, nesse caso da eletrólise, é o eletrodo negativo e é onde ocorre a redução. É o eletrodo do potássio, né? Os cátions aí, os metais, normalmente, sempre sofrendo a redução. E o anodo, neste caso, né, na eletrólise, é o eletrodo positivo. É onde ocorre a oxidação e é o eletrodo do bromo. Bons estudos aí e até a próxima.